Bom dia, meus queridos, tudo bem? Vamos falar aí um pouquinho do livramento condicional. Está previsto no artigo 83 do Código Penal e também na Lei de Execução Penal. O que é livramento condicional? Livramento condicional é a liberdade antecipada do reeducando, do preso. Se ele cumprir ali certos requisitos, nós temos requisitos objetivos e subjetivos, ele vai ser liberado. Então, cumprido esses requisitos, tanto objetivos quanto subjetivos, o juiz é obrigado a conceder o livramento condicional, porque é um direito subjetivo do condenado. Primeiro requisito objetivo. A pessoa ela tem que ter sido condenada a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. O que a sua banca examinadora costuma fazer? Vai te enganar falando que é outro tipo de pena, mas não, é só a pena privativa de liberdade que cabe no livramento condicional e também vai te enganar quanto ao prazo. O prazo é igual ou superior a 2 anos. Vai falar que é 4 anos, 3, ou pode falar também igual ou inferior a 2 anos, mas não. É condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Segundo requisito objetivo, ter reparado o dano, salvo efetiva impossibilidade. Terceiro requisito objetivo, não pode ter cumprido falta grave nos últimos 12 meses. A banca examinadora costuma confundir, coloca nos últimos 6 meses, nos últimos 24 meses, mas lembra, falta grave é nos últimos 12 meses. Por fim, o último requisito objetivo é o cumprimento da pena. Esse sentenciado, ele precisa ter cumprido quanto da sua pena para ter o benefício do livramento condicional, para poder já sair da prisão. A gente tem 3 situações. Na primeira situação, ele precisa ter cumprido pelo menos 1/3 da pena e ele precisa ter bons antecedentes e não ser reincidente em crime doloso. Sua banca vai tentar te confundir falando que ele não pode ser reincidente em crime culposo. Pode sim, só não pode ser reincidente em crime doloso. Na segunda situação, ele precisa ter cumprido mais da metade da pena se ele for reincidente. Por fim, a terceira situação e maior quantidade de pena que ele vai ter que cumprir para receber o livramento condicional é de 2/3 da pena. Quando? Se ele tiver cometido crimes hediondos, equiparados e tráficos de pessoas e desde que ele não seja reincidente específico nesses crimes. Tudo isso que a gente falou são os requisitos objetivos do livramento condicional. Agora, o interessado também precisa cumprir os requisitos subjetivos para ter o benefício do livramento condicional. Lembrando que são cumulativos. É necessários 2, tanto os objetivos quanto os subjetivos. Bora lá estudar os subjetivos? Primeiro requisito subjetivo, ele tem que ter bom comportamento. Segundo, ele tem que demonstrar que ele tem aptidão para prover a própria subsistência dele mediante trabalho honesto. Esse trabalho, claro, tem que ser honesto. Terceiro requisito, ele precisa demonstrar bom desempenho no trabalho que foi atribuído a ele. Quarto requisito, ele não pode ser reincidente específico nos crimes previstos lá na Lei de Crimes Hediondos. Pergunta importante que está sempre em prova. O tempo de detração e remissão, ele é contado para completar o tempo mínimo para o livramento condicional ou ele não é contado? Remissão e detração. É sim, tanto o tempo de remissão quanto o tempo de detração é contado para atingir o limite mínimo aí do livramento condicional. Novidade importantíssima da lei do pacote anticrime que vai estar na sua prova sobre livramento condicional. A pessoa que foi condenada, seja reincidente ou não, em crimes hediondos e equiparados, que teve o resultado morte, não pode se beneficiar do livramento condicional. Novidade importantíssima da lei do pacote anticrime que vai estar na sua prova sobre livramento condicional. A pessoa que foi condenada, seja reincidente ou não, em crimes hediondos e equiparados, que teve o resultado morte, não pode se beneficiar do livramento condicional. Por fim, para os condenados em crimes dolosos, mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, ele só vai poder receber o benefício do livramento condicional se por condições pessoais, circunstâncias pessoais, conseguir presumir que ele não voltará a delinquir. Como que faz isso, professora? Geralmente é pelo exame criminológico. Vocês viram que são muitos requisitos, tanto os objetivos quanto subjetivos. Quando cai livramento condicional na prova, eles cobram esses requisitos, você tem que saber todos eles. Se você interessou pelo esse assunto, acha que ele é importante, manda uma mensagem aqui pra mim, que eu vou postar lá no feed os mapas mentais com os 2 requisitos, tanto os objetivos, todos os objetivos e subjetivos, e também os assuntos que são mais cobrados em prova desse tempo. Vocês viram que são muitos requisitos, tanto os objetivos quanto os subjetivos. Quando cai livramento condicional na prova, eles cobram esses requisitos, você tem que saber todos eles.